and we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. Thank you very much. Quem realmente é Donald Trump? I could do it. Somebody has to help this country, and if they don't, the country and the world are in big trouble. Because within a short period of time, as sure as we're sitting here, there's not going to be a country and there's not going to be a world. Em 2024, Trump está de volta à Casa Branca após um primeiro governo controverso e uma tentativa mal sucedida de reeleição em 2020, sendo então o primeiro presidente estadunidense a ser reeleito após perder uma reeleição anterior. E ele promete fazer um governo ainda mais radical. You are promising America tonight. You would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Except Look, what? he's going crazy. Só que Trump não chegou ontem na política. Na verdade, sua história vai muito além do que vimos nos últimos anos. You've said, though, that if you did run for president, you believe you'd win. Well, I don't know. I think I'd win. I tell you what, I wouldn't go in to lose. I've never gone in to lose in my life. And if I how your audience feels, but I think people are tired of seeing the United States ripped off. And I can't promise you everything. But I can tell you one thing, this country would make one hell of a lot of money. Mas como Trump se tornou uma das pessoas mais poderosas do mundo, e como a sua história e as suas ideias nos ajudam a entender seu verdadeiro plano para os próximos 4 anos à frente dos Estados Unidos. No vídeo de hoje, a Politize te conta como Trump virou Trump. Sitting at his knee, listening to him from the time I grew up, and I just learned a lot about negotiating. I learned a lot about building. I learned a lot about business. And while Donald John Trump nasceu em 1946 na famosa cidade de Nova York. Seu pai, Fred Trump, era um dos grandes nomes do mercado imobiliário e enriqueceu construindo milhares de casas para famílias de classe média. Sua mãe, Mary, era uma imigrante de origem escocesa. A família Trump era uma família de valores conservadores e muita disciplina. No livro intitulado Demais e Nunca Suficiente, Como Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo, a psicóloga Mary Ellie Trump, sobrinha de Donald, descreve seu avô como uma pessoa fria e cruel. Quando ainda era adolescente, seu pai o transferiu para um internato militar. Segundo o próprio Trump, seus 5 anos no internato foram capazes de lhe proporcionar mais treinamento militar do que os jovens que estavam no exército recebiam. Em 1964, depois de concluir o ensino médio, o futuro presidente partiu para estudar na Universidade de Fordham, onde se destacou nas atividades esportivas. 2 anos depois, ele se transferiu para economia em Wharton School, uma das mais renomadas escolas de negócios do mundo. A partir daí, à sombra do pai, Trump passou a construir a sua imagem no mercado de imóveis e construção civil. Em poucos anos, se tornou um dos empresários mais populares do país. There are 2 things in life, love and work. If you had to choose one, if it was a life and death situation, which one would you choose? I would probably choose love. O primeiro grande feito do jovem Donald Trump logo após assumir a empresa do pai em 1971 foi a compra do decadente Commodore Hotel em Manhattan. Ele construiu o empreendimento e o transformou no bem-sucedido e popular Grand Hyatt. Trump realizou esse investimento graças à influência política e econômica de seu pai sobre as organizações e figuras importantes da época, o que garantiu um empréstimo de 70 milhões de dólares e décadas de benefício fiscal. A Trump Organization era um dos maiores sinônimos de luxo do país. Trump começava a se tornar um dos mais famosos magnatas americanos. Mas nessa época, o nome de sua família já estava envolvido em algumas polêmicas. Uma delas era o processo no qual a empresa de Fred Trump foi acusada de discriminação contra pessoas negras que pretendiam alugar seus imóveis. Só que toda essa polêmica não atrapalhou o sucesso do filho, e Donald Trump foi estabelecendo seu nome em Manhattan, sendo visto por muitos da elite e da classe média como um exemplo vivo do idealizado estilo de vida americano. Em outubro de 1973, foi inaugurada a Trump Tower, um imponente edifício de 58 andares localizado na chamada Rua dos Milionários, em Nova York. Logo, o império de Trump se expandiu para outros ramos e cidades, incorporando desde hotéis até concursos de beleza e populares cassinos, entre eles o Trump Taj Mahal. I like building things. I like building beautiful buildings. I like doing other things. I've been doing a lot of other things. It's a creative process, Larry, and it really gives you something to do with your life, and it's something that you can feel fulfilled and proud of when you're finished, if you do a good job. Mas com a chegada dos anos 90, o magnata de Nova York teria que lidar com alguns desafios. Interview with somebody else. Well, we talked about this yesterday on the phone. This is exactly what we talked about. Do the interview with somebody else. Really. Yeah, you don't need this. Do it with somebody else. Nos anos 90, com uma crise econômica nos Estados Unidos, alguns dos negócios de Trump entraram em falência devido às dívidas acumuladas, incluindo seus famosos cassinos e o famoso Plaza Hotel.
Mas esses contratempos não foram capazes de acabar com a marca mais poderosa que Donald Trump havia construído, ele mesmo. Seu nome já era sinônimo de sucesso e fortuna, e ele era uma figura recorrente em séries, filmes, programas de TV e eventos importantes na cultura popular americana. It is not a toupee, okay? Okay. All right. Will you please inform the public? It's not a toupee. Now, hold on. I don't Lean say- forward a little. It's not a toupee. It is not. Para se recuperar, ele se viu obrigado a negociar suas dívidas milionárias com os bancos e conseguir novos empréstimos em uma série de acordos que, até hoje, despertam dúvidas na mídia americana. O fato é que, passado o período de adversidades, Donald Trump estava mesmo de volta e, aparentemente, mais rico do que nunca. Down to the street. It'll be difficult. It's life. Ele Hello, aproveitou o folks. momento para lançar um livro sobre a sua recuperação e estrear um reality show. My name's Donald Trump. I was billions of dollars in debt, but I fought back and I won. I'm looking for The Apprentice. Em 2004, foi ao ar a primeira temporada do programa O Aprendiz, apresentado e protagonizado por ele, onde os participantes competiam entre si numa série de desafios para conquistar o prêmio final, um emprego na Trump Tower. Batendo recordes de audiência na televisão norte-americana, o programa permaneceu no ar por 10 anos e se tornou um dos maiores sucessos da emissora, impulsionando o marketing pessoal do empresário. Donald Trump era agora uma celebridade no mundo do entretenimento, possuindo até sua própria estrela na calçada da fama. E claro, o seu famoso bordão. You're fired. Kamala, you're fired. Get out. Mas como que Trump foi parar na política? President at some No, point? I'm not going to run for president, but I think somebody. Now, could in do- 8 years, if you came back, would you have a different answer? In 4 years, I if you tend to came back? doubt it. I really tend Really? to doubt it. But I just think that there's so many ways that this country can straighten itself out, and we're not going about those ways. Os voos de Trump pela política começaram cedo. Em 1987, ele se envolveu rapidamente em um evento do Partido Republicano, quando discursou para centenas de pessoas em New Hampshire. No evento, o empresário falou de como os Estados Unidos estavam sendo ridicularizados e enfraquecidos nas relações com os outros países, mas garantiu que não seria candidato à presidência. Well, they can presume whatever they want. I have no intention of running for president, but I'd like the point to get across that we have a great country, but it's not going to be great for long if we're going to continue to lose $200 billion a year. Foi apenas no fim dos anos 90 que Trump realmente flertou com a possibilidade de se candidatar. Ele se juntou ao recém-formado Partido Reformista. Seu principal adversário era Pat Buchanan, que apresentou um programa focado no controle da imigração dos Estados Unidos, classificado na época por Trump como racista e anti-imigrantes. Ironicamente, o empresário incorporaria muitas das propostas de Buchanan anos depois. No fim, Trump acabou desistindo da candidatura e mais de uma década iria se passar até que ele voltasse a se arriscar pela política. So, ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. No dia 16 de junho de 2015, Trump entra definitivamente para a corrida presidencial, disputando a nomeação do Partido Republicano. Em um discurso focado em propostas como realocar os Estados Unidos no mundo e acabar com a imigração ilegal, o candidato lançou um programa ultraconservador que prometia fazer os Estados Unidos ser ótimo novamente. Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Sua campanha, em um ritmo caótico, ganhou ainda mais popularidade através do forte uso das redes sociais e da mobilização constante através de declarações polêmicas do candidato. Foi nessa época que o termo fake news se popularizou nos Estados Unidos e no mundo. E você deve bem imaginar o porquê, né? You are fake news. Sir, Go ahead. can you state categorically that nobody... Em uma disputa com Hillary Clinton, parecia consenso entre os analistas que o republicano não tinha chances reais de vencer o pleito. Mas, no dia da eleição, as coisas foram bem diferentes. This means that Donald Trump will be the 45th President of the United States, winning the most unreal, surreal election we have ever seen. No dia 9 de novembro de 2016, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Desde o início, o primeiro mandato de Donald Trump foi marcado por controvérsias. Logo nos primeiros meses de sua gestão, Trump autorizou por decreto a construção de um muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos. A meta era construir mais de 800 quilômetros de barreira e fazer com que o próprio México pagasse pela construção. Junto a isso, o presidente estabeleceu regras mais rígidas para a migração, o que também levou a um aumento no número de pessoas detidas nas fronteiras e denúncias de violações aos direitos humanos. We have people coming into the country or trying to come in. We're stopping a lot of them. But we're taking people out of the country. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people.
These are animals. Uma das outras grandes propostas do Trump era acabar com o Obamacare, que é um pacote legislativo que foi aprovado no governo Obama, que, dentre outras coisas, por exemplo, garantia que as pessoas não fossem excluídas do acesso a um plano de saúde por ter alguma condição de saúde pré-existente. Em junho do primeiro ano de governo, Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, um acordo internacional de combate às mudanças climáticas aprovado por 195 países. Já no ano de 2020, o presidente foi o mediador do Acordo de Paz entre Israel, Bahrein e os Emirados Árabes, que visava possibilitar os negócios e facilitar o turismo entre os países. Outra medida importante foi a reforma fiscal apresentada no ano de 2017, que incluiu uma redução na taxa dos impostos a serem pagos pelas empresas de 35% para 20%. Além disso, Trump também nomeou 3 juízes para a Suprema Corte, assegurando a maioria conservadora no tribunal, que em 2022 viria a anular o direito ao aborto garantido historicamente no país. Article 1 is adopted. Em dezembro de 2019, o presidente assistiu à abertura do seu primeiro processo de impeachment, sobre a acusação de solicitar a interferência de outro país nas eleições de 2020. Mas no fim, Trump acabou absolvido pelo Senado. Alguns meses depois, uma crise atingiria não apenas os Estados Unidos, mas o mundo todo: a pandemia de Covid-19. The virus. They're working hard. Looks like by April, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. A sua maneira de gerir a crise, aliada ao assassinato de George Floyd, levou a uma onda de manifestações nos Estados Unidos. Com a chegada das eleições de 2020, Trump tentou ser reeleito, mas foi derrotado pelo democrata Joe Biden. A eleição daquele ano contou com a maior participação em 50 anos, com mais de 150 milhões de votos. Ela teve muita força numa demografia específica, que são os homens brancos sem diploma universitário, especialmente na região que a gente conhece como Rust Belt. Em 2020, o que acontece? Esse eleitorado, que foi muito mobilizado em 2016, estava menos motivado a votar, porque o Trump já não era um antissistema, né? Ele estava no governo. E o eleitorado feminino ficou muito sensibilizado com a derrubada do direito ao aborto. Mas Trump não aceitou facilmente a sua derrota. Em falas direcionadas aos eleitores, o então candidato declarou que as eleições haviam sido fraudadas e até hoje não reconhece o resultado do pleito. We did much better in 2020. We won. We did win. It was a rigged election. No dia 6 de janeiro, aconteceu um dos momentos mais trágicos da democracia estadunidense. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity. A insurreição aconteceu naquele mesmo dia de seu discurso, quando uma multidão de seus apoiadores e grupos de extrema-direita invadiram o Capitólio sob queixas de fraudes eleitorais. Bens históricos foram destruídos, diversas pessoas ficaram feridas e 5 morreram. Sob a acusação de incitar a invasão ao Capitólio, ele sofreu um segundo impeachment. Em 2023, o então presidente foi condenado por abuso sexual contra a jornalista A. Jean Carroll, que afirmou ter sido agredida sexualmente por ele décadas atrás. A justiça ordenou então que Trump deveria pagar $5 milhões a Carroll, mas essa não foi a primeira denúncia de má conduta sexual sofrida pelo empresário, que conta com uma lista de acusações remontando à década de 70. And we will make America great again. Em 2024, o mundo assistiu o retorno de Donald Trump aos holofotes, em sua terceira campanha à presidência. Em uma disputa cheia de reviravoltas, acompanhamos a saída de Joe Biden da campanha, o atentado contra Donald Trump e momentos inacreditáveis nos debates que chegaram até a virar meme. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating. Dizer o que realmente será o novo governo Trump não é fácil, mas podemos mapear alguns pontos com base nas suas propostas eleitorais descritas no tão falado Plano 47. E a gente sabe que líderes que são autoritários, o primeiro mandato normalmente eles não conseguem um grande retrocesso democrático irreversível. Porém, no segundo mandato, com a legitimação renovada do povo e já sabendo dos desafios de governar, fica mais fácil atuar nesse sentido. Então há também um grande temor em relação ao retrocesso nas instituições democráticas e do sistema de pesos e contrapesos. Entre seus planos para o segundo mandato está
está a realização de uma deportação em massa no território americano, fazer dos Estados Unidos o maior produtor de energia do mundo, reconstruir as cidades e promover grandes cortes de impostos para os trabalhadores. Como um governo Trump renovado pode trazer para o mundo seria um fôlego novo para outros líderes globais dessa direita nacionalista, populista, né? Como, por exemplo, a gente pode falar do Orbán na Hungria. A eleição do Trump, há muitas ligações transnacionais entre esses atores. Apesar deles terem um caráter nacionalista, eles têm relações muito fortes uns com os outros. E no Brasil, eu acho que o governo do Lula, ele se colocaria num posicionamento mais delicado nas relações com os Estados Unidos, também com o retorno do Trump à Casa Branca. Além disso, sem deixar de lado as pautas sociais que se mostraram historicamente importantes na consolidação do trumpismo, o presidente afirma que irá cortar o financiamento das escolas que, em suas palavras, promovem a teoria crítica da raça e a ideologia de gênero. Ficou a fim de saber mais sobre a política nos Estados Unidos? Clica aqui nesse vídeo e saiba mais sobre esse tema. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima!